Olá pessoal, tudo bom? Estamos juntos aqui mais uma vez, agora para nós fazermos as nossas correções das atividades de ciências. Então você vai pegar o seu LDI, vai abrir na página 3 do livro de ciências, que é esta parte verdinha clara aí do seu LDI. Vai pegar também caderno, lápis e borracha, para nós fazermos juntos as nossas correções, tudo bem? Então olha só, gente, enquanto você vai fazendo a correção, você vai assistir no seu vídeo. E na hora que você perceber que necessita corrigir alguma coisa no LDI, você dá pausa no vídeo, apaga, faz as correções, aí volta a dar play para continuar a nossa correção. Então vamos lá juntos? Vamos lá. Olha só, gente, na página 3, nós chegamos até a conversar sobre isso na classe, não é? Ainda estávamos em classe. Olha só, observe a imagem e repare na variedade de temperos retratados. Então a gente vai percebendo, não é? A gente vai percebendo aqui os diversos nomes de países, ó, Brasil, México, Estados Unidos, Índia, China, não é verdade? A gente vai percebendo que há uma diversidade de temperos aqui. O que será que está sendo retratado nesta imagem? Que esta é a nossa primeira pergunta aqui, não é? Que representação gráfica foi feita com os temperos nessa imagem? Em classe, nós só conversamos, mas quando nós iniciamos nossas aulas remotas, nós falamos que você deveria copiar em seu caderno esta pergunta e responder lá no caderno. Então, essa atividade deve estar anotada aí no seu caderno. O que você respondeu? Que representação gráfica foi feita com os temperos dessa imagem? Olha só a resposta. O mapa mundi. Então, aqui, gente, nós colocamos como se essa fosse a atividade A, não é? E que representação gráfica foi feita com os temperos, diversos temperos nessa imagem aí? O mapa mundi, o mapa do mundo, não é? E por que foram utilizados alimentos diferentes? Você consegue pensar por que nós temos esta variedade de temperos aí ilustrando esse nosso mapa? Olha só, porque existem diferentes alimentos ao redor do mundo, não é? Então, os temperos que existem no Brasil não necessariamente vão existir em outros locais. Mas pode ser que sim, um local ou outro. Mas cada parte, cada região do mundo tem a sua diversidade, a sua erva ou seu tempero específico, não é verdade? Muitos alimentos são específicos de um só lugar. E olha só a atividade C. Então, essa aqui seria, vou anotar aqui para vocês, essa aqui seria a atividade B e aqui a atividade C. Esse B ficou muito grande, né, gente? Vamos mudar isso aqui. Isso, atividade B. E a atividade C, que seria a nossa última. Antigamente, havia comerciantes que viajavam em embarcações por muitos anos atrás de temperos. Nós já estudamos isso em história, não é verdade? Foi uma época de grandes conquistas territoriais e o início das misturas de culturas e sabores do mundo. E você, já experimentou alimentos típicos de outras regiões? Já comeu alimentos de outras regiões, de outros países? Não é? Olha só, aqui na parte B, que eu acabei esquecendo, eu coloquei para vocês o seguinte: você sabia que os pratos típicos de cada região dependem do clima, da vegetação e da disponibilidade de alimentos? Não é verdade, gente. Não é dependendo do clima, da disponibilidade de alimentos de um local, ali vão se formando os pratos típicos, não é verdade? Olha só, na C. Esta é uma resposta pessoal. Você já comeu algum alimento típico de outra região? Por exemplo, você já comeu carne de sol, que é algo muito típico do Nordeste? Não é? E tucupi tacacá, lá de Belém, por exemplo, não é? E chimarrão, que é do sul, que é um tipo de um chá, não é verdade? Quantos alimentos diferentes tem de cada região no nosso próprio país? Imagina só de outros países, não é? Tem gente que gosta de comida japonesa, comida italiana, quantas coisas gostosas, não é verdade? Olha só, essas são as respostas. A atividade C, você poderia fazer a resposta pessoal, tá ok? Vamos adiante, porque na página de número 8, nós tínhamos esta atividade para fazer aí.
nós tínhamos este cartaz, que é de uma campanha lançada pela Unicef com os personagens da Turma da Mônica. Então, olha só, o que a frase que aparece no início do cartaz significa. Então, deixa eu mudar a corzinha aqui para você, para ficar... Tá. O que a frase que aparece no início do cartaz significa? Qual é a frase, gente? Olha aqui, ó. Para crescer forte, você precisa comer um pouco de tudo. É essa frase que ele está pedindo para que a gente possa analisar. O que é essa frase? Para crescer forte, você precisa comer um pouco de tudo. O que ela significa? O que você respondeu? Olha, que a alimentação saudável precisa ser variada. É claro que você não precisa ter respondido com estas palavras, mas essa tem que ser a ideia. Para a gente crescer forte, é necessário comer um pouquinho de tudo, ou seja, ter uma alimentação variada. Essa tem que ser a ideia principal. Tudo bem? Vou mudar mais uma vez aqui para nós a nossa caneta. Olha só, B. Circule no cartaz o trecho que explica a importância dos alimentos, não é? Você conseguiu localizar? Nós temos aquela frase inicial, temos diversos outros tipos de alimentos ali, os desenhos, os nomes, não é verdade? E onde que está a frase ou o trecho, né, que explica a importância dos alimentos? É para a gente circular. Está logo aqui embaixo, não é, gente? Então, olha aqui, ó. Os alimentos fazem o seu corpo funcionar e dão energia para você brincar, correr e estudar. Então, é esta parte aqui, ó, que tem que circular na atividade B. Circule no cartaz o trecho que explica a importância dos alimentos. Você sabia disso? Os alimentos que dão energia e fazem ele funcionar, seu corpo funcionar de forma adequada, de forma saudável, não é? Eles te dão energia para brincar, correr e estudar. Fez certo? C. Que alimentos representados no cartaz são ricos em proteínas, um nutriente e um construtor? Quais são esses alimentos, gente? Olha só, para você poder responder isso, você teria que voltar uma página atrás, nas páginas 6 e 7, e observar o que está escrito aí, explicado, sobre os alimentos ricos em proteínas, aqueles que são nutrientes, aqueles que são alimentos construtores. Eu trouxe para você apenas uma parte dessa página 6 e 7. Olha só, as proteínas são nutrientes que atuam na construção do nosso corpo, formando músculos, órgãos internos, peles, unhas e cabelos. Então, são construtores das proteínas, não é? Por isso, esses nutrientes devem estar presentes em nossa alimentação, especialmente na fase de crescimento. Alimentos como carne, soja, feijão e ovos contêm as proteínas de que precisamos. Não é? Então, olha só. A proteína é um nutriente construtor, ajuda na construção do nosso corpo, das células do nosso corpo. Nós precisamos um monte de proteínas. Que tipos de alimentos que estão aqui representados no nosso cartaz são alimentos construtores? Olha, nós vimos aqui embaixo que ele vai citar a carne, a soja, feijão e ovos. Olha só, temos o feijão aqui, ovos aqui, carne aqui, tem a soja. Soja não encontrei. Então, olha só, qual a resposta? Leite, ovos. Olha, tem queijo, gente. Cadê o leite? Olha o queijo também aqui. Olha o leite aqui em cima. O peixe, não é? São tipos de alimentos que possuem proteínas. Então, as nossas respostas estarão dentro disso, né? Leite, ovos, queijo, peixe e carne, principalmente. Tudo bem, gente? E, por último, qual a importância das frutas, verduras e legumes em nossa alimentação? E aí temos a resposta, a ideia das respostas. Você não vai responder necessariamente com essas palavras. Esses alimentos fornecem vitaminas, sais minerais, fibras, além de energia e proteína. E tudo isso está dentro da leitura que você fez nas páginas 6 e 7. Mais uma vez, olha só, a sua resposta não tem que estar com essas palavras, mas tem que trazer estas ideias, tudo bem?
Então, se você precisar corrigir alguma coisa, dá pausa no seu vídeo para que você possa apagar e corrigir aí no seu caderno ou no seu LDI, tá bom? Se dá tudo certo, nós vamos adiante. Olha só, gente, agora esta atividade está na página 13. Que alimentos você consome diariamente? Escolha um dia desta semana e escreva no quadro o nome dos alimentos que você comeu, indicando o número, muito importante isso, o número de porções ingeridas, não é, ou seja, a quantidade. Informe também o complemento, por exemplo, pão com geleia. Gente, lembre-se de que uma porção pode ser a quantidade de copos, colheradas, partes ou fatias. Esta resposta aqui essa atividade era uma atividade pessoal, então envolveria a resposta pessoal daquilo que você comeu. Era para separar um cardápio de um dia, não é aquilo que você comeu durante um dia, e fazer as anotações. A maioria fez anotações muito interessantes. Olha só, isso está na página 13. Quando a gente vira e vai para a página 14, nós tínhamos essas duas perguntas e olha o símbolo aqui, ó. Caderno, tinha que escrever as perguntas no caderno e responder no caderno. Você pratica alguma atividade física? Como isso pode impactar em sua alimentação? E B, compare sua alimentação com o modelo da pirâmide alimentar e escreva um texto informativo sobre os pontos positivos de sua alimentação. Inclua também o que poderia melhorar. Olha, tivemos textos muito legais, parabéns. O que ele está falando nessa B, gente, é que era para comparar aquilo que vocês fizeram neste quadro, que está na página anterior, tá vendo aqui? Nessa página, né? Na página 13. E então comparar com esta pirâmide dos alimentos que estava lá na página 9, não é? Para você analisar a sua alimentação, se a sua alimentação é uma alimentação saudável, de acordo. Eram respostas pessoais, tanto na A quanto na B. Nós tivemos textos muito interessantes feitos no caderno por vocês. Parabéns, tá ok? Olha só, gente, nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte. Daqui a pouco nós vamos retomar as nossas correções com a segunda parte delas, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.